Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Enviamos um abraço e as nossas saudações cordiais para todos os doentes, para todos aqueles que estamos a viver ainda esta pandemia. Nós fazemos esta oração da Capela de Assunção de Cristo, dos Milagres, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, do Ontário, Canadá. Somos, como sabemos, a grande maioria já sabe, uma paróquia de língua portuguesa, construída pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo ardor dos nossos imigrantes que no final dos anos 70, 80, ergueram esta igreja em honra de Nossa Senhora de Fátima e também da Assunção de Cristo dos Milagres. Nós hoje fazemos esta oração pelas notícias que recebemos agora. Mais uma catedral em França a arder, a Catedral de Nantes, e sobretudo aquilo que sobressai uma desconfiança muito grande entre nós cristãos, católicos, o património que os nossos pais, os nossos avós, que gerações antes de nós tanto lutaram, tanto trabalharam, e de um momento para o outro. E a França tem sido desde já longo tempo um caos neste sentido. Isto gera desconfiança em relação a raças umas com as outras, desconfiança em relação aos políticos, desconfiança em relação aos jornalistas, que muitas vezes já não sabemos se é verdade, se não é verdade, se estão ao serviço da verdade, se estão ao serviço de outras causas. E isto gera um mau ambiente o nosso querido mundo ocidental, que foi construído com muito amor e sacrifício, com valores, assentos em valores, e parece que de um momento para o outro querem que desapareça tudo, destrua tudo. Nós cristãos temos que pensar nisto. E também perante estes acontecimentos, e mesmo em relação à pandemia que estamos a viver, muito já se disse e muito se vai dizer, nós vamos cantar um cântico do Cântico da Sabedoria, número 9, capítulo 9, versículo 1 a 6, 9 a 11. E este cântico fala-nos, o salmista pede ao Senhor: dai-me sabedoria. E nunca tanto no mundo de hoje, nós que pensávamos que já tínhamos evoluído muito e que temos um certo nível de sabedoria, e é verdade, mas precisamos continuar a saber e a gritar e a rezar para que o Senhor nos dê sabedoria, como o rei Salomão. Porque tudo aquilo em que tínhamos o alicerce, a nossa personalidade, da nossa sociedade, está a ser abanado com ventanias terríveis, e nós precisamos saber o que é a verdade e a sabedoria. O cristão tem que procurar a sabedoria. E, portanto, neste salmo, neste cântico, o salmista canta, pede ao Senhor: Senhor, dai-me sabedoria. E São Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, versículo 15, diz São Lucas: eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos vossos inimigos vos poderá resistir. Nós precisamos de palavras acertadas. Nós precisamos da sabedoria de Deus. E diz então este cântico: Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo, vossa palavra poderosa criou tudo. Vosso saber o ser humano modelou, para ser rei da criação, que é a vossa obra. Reger o mundo com justiça, paz e ordem, e exercer com retidão seu julgamento.
Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilha o vosso trono. Não excluais de vossos filhos como indigno. Sou vosso servo e minha mãe é vossa serva. Sou homem fraco e de existência muito breve, incapaz de discernir o que é justo. Até mesmo o mais perfeito dentre os homens não é nada se não tem vosso saber. Mas junto a vós, Senhor, está a sabedoria, que conhece as vossas obras desde sempre. Convosco estavam ao criardes o universo. Ela sabe o que agrada a vossos olhos, o que é reto e conforme a vossas ordens. Enviai-a lá de cima do alto céu, mandai-a vir do vosso trono glorioso, para que esteja junto a mim no meu trabalho e me ensine o que agrada a vossos olhos. É ela que tudo compreende e tudo sabe. Há de guiar meus passos todos com prudência. Com seu poder há de guardar a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a vossa sabedoria, Senhor, esteja junto a mim no meu trabalho. Este cântico que pede sabedoria, nós deveremos cantá-lo, rezá-lo. Nós hoje vivemos num mundo onde o mal ocupou o lugar do bem. Os valores todos trocados. A família sem espaço. A família completamente destruída. E vemos projetos de políticos a querer cada vez mais tirar o poder à família. E isto é um dos aspectos piores da nossa sociedade. Um pouco por todo lado, nós vemos grupos a querer influenciar o Estado. O papel de pai, o papel de mãe não existe. O Estado é que sabe. E no Estado entra gente sem critérios, sem valores, sem respeito pela dignidade humana, sem respeito pela história, sem respeito pelo passado, trocando tudo. E nós passivos a olhar para isto. E no fundo, o Senhor pede-nos sabedoria. Pede-nos sabedoria. Pede-nos sabedoria para sabermos combater a mão do demónio nestes projetos. Um dos aspectos mais graves do nosso tempo é aquilo que alguns grupos estão a fazer nas escolas e na educação dos jovens. Os jovens são fáceis de modelar. A juventude são fáceis de modelar, mas nós temos que rezar e temos que pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para continuar a influenciar e a falar aos mais novos dos nossos valores, de onde vimos, as histórias da nossa própria família, histórias que passam de geração em geração. Certos grupos não querem isso. Certos grupos, o governo é que sabe, os Estados é que sabem o que é que devem formar a juventude. A sociedade, nem que para isso seja preciso lutar até à morte, não pode vergar-se a estes critérios. Senhor, dai-me sabedoria, não me deixeis ludibriar com fantasmas, nem com seduções tão erradas e tão iníquas. São Paulo escreve a Filémon e dá conselhos e diz assim: fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. O mesmo sentido. Esta sociedade com opções tão erradas. Ainda ontem celebramos Santo Inácio de Azevedo com os seus companheiros mortos
no Largo das Canárias, quando se dirigiam para o Brasil, e depois todo o trabalho que os jesuítas tiveram no Brasil, de um momento para o outro chega um senhor a Portugal, chamado Marquês de Pombal, expulsa os jesuítas e deixa o saber na rua. Não estava nada estruturado. O Estado é que tem que ter a educação. E ainda hoje estamos a sofrer consequências no Brasil. Porque uma das razões que os brasileiros olham para nós foi esta: não fizeram escolas, não cuidaram do nosso saber, deixaram-nos sem nada. Uma decisão de Lisboa tão errada tem consequências até ao dia de hoje. Os brasileiros, quando nos acusam em relação às escolas e às universidades, ao saber, têm toda a razão nas opções que o Marquês de Pombal fez e teve consequências no futuro. É verdade, aquilo que os brasileiros acusam aos portugueses. Não é todos os portugueses, nem toda a gente esteve de acordo, mas um sintoma de inveja em relação aos jesuítas de um grupo de Lisboa, nós é que mandamos, e mandamos no Brasil, mandamos em todo lado, e deu no que deu, e ainda hoje sofremos as consequências. Nós hoje temos um texto de Santo Ambrósio, que temos vindo a ler, do século IV. E Santo Ambrósio diz: este sacramento que recebeste tem por fonte a palavra de Cristo. Vemos como são maiores as obras da graça do que as da natureza. Entre as obras da graça incluímos a graça da bênção profética. Se a bênção humana teve a força de mudar a natureza, que diremos da própria consagração divina, em que haja as palavras mesmas do Senhor e Salvador? Porque este sacramento que recebeste se realiza pela palavra de Cristo. Se tanto pode a palavra de Elias, que fez o fogo descer do céu, não terá a palavra de Cristo o poder de mudar a substância dos elementos? Já leste acerca da criação do mundo inteiro, que ele falou e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo foi criado. Portanto, a palavra de Cristo, que pode do nada fazer o que não era, não poderá mudar o que existe para aquilo que não era, dar novas naturezas às coisas, não é menos do que mudá-las. Santo Ambrósio está a falar do sacramento da Eucaristia. Então, se Jesus estava no Pai e a sua palavra faça-se, e foi feita a criação, não pode transformar aquele pedaço de pão e aquele pedaço de vinho no seu corpo e no seu sangue? Mas porque apresentamos argumentos? Voltemo-nos para estes exemplos, confirmemos pelos mistérios da encarnação a verdade do mistério. Acaso, quando Jesus nasceu de Maria, foi observada a natureza comum? Normalmente, a mulher concebe pela união com o homem. Está, portanto, bem claro que a Virgem gerou fora da ordem natural. E este que consagramos é o corpo que proveio da Virgem. Porque exige aqui que seja segundo a natureza, quando foi além da natureza que da Virgem se deu o nascimento do mesmo Senhor Jesus. É realmente a verdadeira carne de Cristo que foi crucificada, sepultada. É verdadeiramente o sacramento desta carne. O próprio Senhor Jesus declara: isto é o meu corpo. Antes da bênção das palavras celestes, era outra realidade. Depois da consagração, entende-se o corpo. Ele mesmo diz que é o seu sangue. Antes da consagração é outra coisa, é matéria. Mas depois da consagração, chama-se sangue. E tu dizes amém. O que quer dizer? O que é que quer dizer amém? É verdade. Confesse o vosso interior o que proclamam os lábios. Sinta o afeto o que a palavra soa. Vendo tão grande graça, a Igreja exorta, convida seus filhos e amigos a que acorram ao sacramento. A missão da Igreja é convidar para o sacramento da Eucaristia. Comei, amigos meus, bebei, inebriai-vos, meus irmãos.
O que comemos, o que bebemos, o Espírito Santo pelo profeta o exprimiu. Provai e vede como é suave o Senhor. Feliz de quem nele confia. Neste sacramento está Cristo, porque é o corpo de Cristo. Não é, por conseguinte, alimento corporal, mas espiritual. O apóstolo, falando da sua figura, dizia: nossos pais comeram o pão espiritual e beberam da bebida espiritual. O corpo de Deus é o corpo espiritual. O corpo de Cristo é o corpo do Espírito Divino, porque Cristo é Espírito, como lemos. O Espírito diante de nossa face, o Cristo Senhor. E na carta de São Pedro encontramos: e Cristo morreu por vós. Por fim, este pão fortalece o nosso coração e esta bebida alegra o coração do homem. Assim nos lembra o profeta. Ai, como o mundo seria bem diferente, como a nossa igreja foi, seria bem diferente se entendêssemos o mistério da Eucaristia. Mas temos que continuar a celebrar o corpo de Jesus Cristo, este grandioso mistério de salvação da humanidade. Este mistério profundo que só os olhos da fé conseguem ver. Este mistério que o mundo não entende, que o mundo não percebe. Ai, quando o mundo perceber que o valor das coisas não está nas estátuas, não está nas imagens, mas está no sacrário. É o corpo de Cristo. E toda a história da salvação nos prepara para este acontecimento. Que o Senhor nos ilumine na nossa fé. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Invoquemos a Deus que elevou a Virgem Maria, Mãe de Cristo, acima de todas as criaturas do céu e da terra, e digamos cheios de confiança: interceda por nós, a Mãe do vosso Filho. Pai de misericórdia, nós vos damos graças porque nos deste Maria como mãe e exemplo. Por sua intercessão, santificai os nossos seres e os nossos corações. Interceda por nós, a Mãe do vosso Filho. Vós que fizeste Maria a serva fiel e eterna à vossa palavra, por sua intercessão fazei de nós servos e discípulos do vosso Filho. Interceda por nós, a Mãe do vosso Filho. Vós que fizeste Maria a mãe do vosso Filho por obra do Espírito Santo, por sua intercessão concedei-nos os frutos do mesmo Espírito. Interceda por nós, a mãe do vosso Filho. Vós que deste força a Maria para permanecer junto à cruz e encheste de alegria com a ressurreição do vosso Filho, por sua intercessão confortai-nos nas tribulações e reavivai a nossa esperança. Interceda por nós, a mãe do vosso Filho. E neste dia que ardeu a Catedral de Nantes, em França, rezemos por toda a Igreja e para que não nos deixemos abater pelo desânimo ou pelo medo, que não nos deixemos cair na cobardia ou virar a cara ao mal e às forças do demónio que continuam a fazer e a operar pelo mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho da nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar nos céus o vosso louvor eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Desejo a todos um santo dia. O sábado é um dia dedicado também a Maria, a Nossa Senhora, todos os sábados. E hoje, com o Santo Ambrósio, preparemos o nosso coração para o domingo, para vivermos o mistério eucarístico e descobrir o grande dom, a grande dádiva, o grande milagre que se opera sobre aquele pão e aquele vinho. A presença de Deus, o Deus que nos convoca, que nos chama. Preparemos o nosso coração neste sábado, então, para participar na missa do domingo. O domingo, nas línguas latinas, é Dominus Dei, o dia do Senhor. E nas línguas do norte, Sunday, o dia do sol. É uma expressão pagã. Nós usamos Dominus Dei, o dia do Senhor. Mas o dia do sol ou o dia do Senhor é a mesma coisa. Apesar de serem duas formas de expressar o mesmo sentido do domingo. Portanto, a todos, bom sábado e boa preparação para a missa do domingo.